Todo cristão tem uma espécie de uma dependência no direcionamento pessoal. Mas o que seria esse direcionamento pessoal? Direcionamento pessoal está presente em nosso cotidiano e nada mais é do que a inevitável necessidade de tomar decisões. Precisamos tomar decisões todos os dias e não queremos falhar nessas escolhas. Por isso, muitos de nós buscamos um caminho muito místico para buscar as respostas para o direcionamento pessoal diante de tomadas de decisões. Todo cristão genuíno, ele tem uma necessidade de agir segundo a vontade de Deus. E porque eles precisam agir segundo a vontade de Deus, então eles precisam conhecer ou consultar essa vontade. A questão é que essa consulta nem sempre está relacionada a fontes genuínas. Então, diante de situações que são difíceis ou até mais fáceis, nós procuramos respostas em situações ou caminhos místicos. Por exemplo, nós buscamos sonhos, visões, ou até mesmo procuramos profetas, aquelas pessoas que nós consideramos que Deus usa. E é claro que nós não somos sensacionistas. Nós acreditamos sim que Deus fala por meio de sonhos, fala por meio de visões, usa também os seus profetas. E agora nós vamos fazer uma análise bíblica em algumas passagens dos textos bíblicos para a gente perceber que realmente Deus se revela e revela a sua vontade ou traz um direcionamento pessoal para as pessoas por meio de sonhos. Vamos lá? A Bíblia diz que José, ao descobrir que Maria estava grávida, não acreditou muito naquilo que ela afirmava de que o que ela estava gerando era obra do Espírito Santo. Então, José está diante de duas possibilidades. Ou ele fica com Maria e assume aquela responsabilidade, ou ele deixa Maria. E a Bíblia nos mostra que ele intentava em seu coração deixar Maria. Só que em sonhos, Deus revela a José que de fato o que Maria estava falando era verdade. E o que ela estava gerando era obra do Espírito Santo. E aquele que tinha decidido deixar Maria recebeu um direcionamento de Deus para permanecer com ela. Em outro momento, também em sonhos, Deus revela a José para que pegasse o menino Jesus e fosse para o Egito, para que esse fosse guardado a salvo. Então, nós vemos que sim, Deus responde por meio de sonhos. De fato, nós podemos receber um direcionamento de Deus pessoal através de sonhos e visões. O problema é que muitas vezes os nossos sonhos e visões podem nos enganar, até mesmo pelos nossos sentidos de ser humano e desejos. A gente vê isso descrito em Isaías capítulo 29, versículo 8, que diz que o sedento sonha bebendo água e o faminto sonha que está comendo. Sendo assim, os nossos desejos, interesses e aquilo que nós ouvimos ou sabemos durante o dia pode interferir nos nossos sonhos e visões e nós podemos interpretar de forma errônea a direção pessoal de Deus. Mas isso não nos impede de receber um direcionamento pessoal por meio de sonhos. Além disso, nós podemos também receber um direcionamento pessoal através do auxílio do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o próprio Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para ser tentado. E o Espírito Santo também guiou o apóstolo Paulo quando este tentava pregar o evangelho na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. E é claro que o Espírito Santo traz direcionamento para nós, mas o direcionamento do Espírito Santo sempre vai estar de acordo com o que diz a palavra. E existem alguns textos e passagens que nos falam sobre o direcionamento do Espírito Santo, que está relacionado à vida de santificação. Então, nós podemos receber um aparente direcionamento pessoal que, de fato, achamos que foi do Espírito Santo, mas podemos enganar a nós mesmos. Mas o fato é que sim, o Espírito Santo pode nos direcionar. Então, sim, podemos obter um direcionamento pessoal por meio de sonhos, de visões, de profetas, o Espírito Santo nos direcionando. O problema surge quando nós estamos tão dependentes dessas respostas de direcionamento pessoal que mais vivemos em nossa vida confusão do que esclarecimento do que é de fato a vontade de Deus para nós ou qual era a escolha que realmente vai glorificar o nome do Senhor. Deus de fato revela, mas nem sempre essa revelação está tão clara.
Nós vemos, por exemplo, naquela passagem que diz que quando estamos diante de uma tentação, essa tentação não veio de Deus. Mas o texto nos promete que fiel é Deus, que juntamente com a tentação vos dará também o escape para que possais suportar. A Bíblia nos garante que Deus dará o escape, mas nem sempre o direcionamento para esse escape fica tão claro e tão evidente. Ali há uma confirmação de que Deus nos dará possibilidade para fugir da tentação, mas nem sempre fica claro. Por isso, diante de situações como essa, nós temos que buscar um caminho para fugir da tentação. E foi o que José fez quando ele estava sendo sediado pela esposa de Potifar. Deus deu a possibilidade para ele fugir, mas essa possibilidade de fugir nem sempre fica tão claro. E existem muitas pessoas que se enredam e se envolvem com várias práticas pecaminosas, acreditando que Deus vai dar um direcionamento de como ele sair dali. Mas a Bíblia nos afirma que esse direcionamento nem sempre está claro, mas que Deus nos dará a possibilidade de escape. Então, nesse caso, a gente não pode simplesmente sentar e esperar que o direcionamento pessoal venha, mas a gente tem que buscar uma forma, um caminho para escapar das tentações e das práticas pecaminosas em nossa vida. Vemos em outra passagem também que nem sempre o direcionamento pessoal para situações que são necessárias vem de forma rápida ou diretiva. Vejamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando os discípulos tiveram a difícil tarefa de buscar um discípulo para substituir Judas. E a Bíblia nos diz que havia duas opções, José e Matias. E o texto afirma que José era chamado justo. Lucas, ao escrever, evidencia que ele tinha, sim, requisitos para ser escolhido. Acontece que antes de acontecer uma escolha, o texto bíblico diz que os discípulos se reúnem e começam a orar com veemência e com profundidade. Vamos perceber que na oração dos apóstolos há a presença do caso vocativo no grego, que nada mais é do que um clamor, um pedido a Deus com muita veemência. Eles estavam clamando a Deus para que Deus direcionasse a eles qual dentre os dois, José e Matias, seria a opção correta para que fosse substituído, para que fosse colocado no lugar de Judas. E a Bíblia nos diz em seguida que depois de orar, eles lançaram sorte. Mas espera aí, será que essa passagem está nos dando possibilidade de buscar outras opções místicas? Não. O lançar sorte aqui era uma espécie de urna de votação. É como se todos os apóstolos anotassem num papel o nome que eles preferiam, porque, no caso, a gente percebe que tanto uma opção quanto outra opção, as duas eram genuínas e verdadeiras. E muitas vezes, diante de tomadas de decisões como essa, quando nós temos duas opções que são genuínas e boas, isso vai estar relacionado à preferência, qual que nós preferimos. Então, um dos princípios fundamentais diante de tomadas de decisões e diante de escolhas, se você não tem um direcionamento pessoal para aquilo, é que dentre as opções, você vai começando a tirar tudo aquilo que fere e ofende a palavra de Deus. Se há duas opções entre você e as duas opções está de acordo com o que diz a palavra, logo essa escolha está pautada em uma preferência. E foi o caso da escolha desse substituto de Judas entre os apóstolos. Então, cada um vai escrever o nome que preferiu, José ou Matias, mas a Bíblia diz que foi escolhido Matias. Por quê? Porque o próprio texto diz que, unânime, todos os apóstolos escolheram Matias. Ou seja, teve a oportunidade de voltar, mas todos escolheram por Matias. Então, nem sempre, diante de tomadas de decisões, ainda que oremos, ainda que busquemos uma resposta, nem sempre esse direcionamento pessoal está tão claro assim. Então, nesse caso, nós percebemos que a base fundamental para direcionar o cristão em suas tomadas de decisões é a Bíblia. Deus fala por visões, Deus fala por profetas, Deus direciona-nos através do seu Espírito, mas a fonte de base genuína para nossas escolhas é que as nossas escolhas precisam estar sentadas nos princípios da palavra de Deus. Mas por que a maioria dos cristãos preferem buscar outros caminhos místicos para receber um direcionamento pessoal do que recorrer às Sagradas Escrituras? Bem, há várias razões para isso, mas vamos destacar aqui algumas. Muitas pessoas não acreditam que a Bíblia
possui direcionamentos para casos cotidianos do dia a dia. Por isso, preferem pautar as suas tomadas de decisões com aquilo que aparentemente, no cenário em que eles estão, parece ser mais adequado para aquela ocasião. Ou então, decidem escolher com base em resultados pragmáticos. Ou seja, isso aqui está mais adequado para a situação que eu estou vivendo, então vou optar por isso. E não consulto o que a Bíblia diz acerca disso. Em outros momentos, pode também olhar e dizer, isso aqui parece que vai me dar melhores resultados. Então eu vou optar por essa opção aqui. Já outras pessoas discordam de alguns textos ou de alguns pontos do que a palavra diz. Com isso, preferem pautar as suas tomadas de decisões conforme os seus sentimentos. E de pessoas como essas, nós podemos até ouvir: eu sinto que Deus está me direcionando para isso. Eu sinto que Deus está me guiando para isso. E pessoas como essas, que agem dessa maneira, sempre colocam a Bíblia como inconveniente e insuficiente para lhe auxiliar nas tomadas de decisões. Bem, o direcionamento pessoal se faz necessário em 2 pontos. Primeiro, quando há situações de temas que aparentemente a Bíblia não fala diretamente, ou também temas que a Bíblia fala, mas de forma indireta. Porém, sobre direcionamento pessoal, escreve Jay Adams. A existência de 2 fatos nos chama a atenção para o assunto de direcionamento pessoal. A Bíblia não é um catálogo de faças e não faças a respeito de todas as questões da vida, topicamente arranjados em ordem alfabética. Ele até afirma que Provérbios tem vários assuntos e trata sobre várias coisas necessárias para que a nossa vida seja próspera em todos os sentidos, mas não estão organizados em ordem alfabética. Sendo assim, as pessoas não querem ter trabalho para buscar o direcionamento de Deus quanto às suas tomadas de decisões, porque consultar o que a Bíblia diz não está em ordem alfabética, não é um livro que eu vou olhar e vou no ponto exatamente do que eu quero. Então, muitas pessoas não pautam suas decisões por causa disso. Mas Jay Adams ainda conclui o seguinte: em vez disso, a palavra de Deus contém princípios gerais específicos, declarados nos contextos aos quais se aplicavam e incidentes exemplares aplicáveis à vida de um modo geral. Ou seja, quando existe algum assunto que estamos diante dele e precisamos tomar algumas decisões, mas a Bíblia não fala tão diretamente sobre aquilo, ou se fala, fala de forma indireta, o melhor para termos um direcionamento para a nossa vida é analisarmos os contextos das passagens que nós lemos. Por exemplo, podemos olhar para um personagem e o que ele passou e buscar exemplos como esse, quando a história é bem parecida com o que nós estamos passando. Porque aquele contexto que parece o meu traz princípios extraordinários para serem aplicados na nossa vida. Para isso, eu destaco o testemunho de Richard Gens, que ele contou em seu livro Psicobaboseira. Richard Gens foi um PhD em psicologia que trabalhou em um hospital psiquiátrico. E dentre os seus clientes, ele destaca Emmanuel, alguém que tinha problemas psíquicos e que não falava há muito tempo. Diante de uma certa ocasião, Richard Gens, que já era cristão, em um dos seus atendimentos com Emmanuel, apresenta um texto bíblico. E aquele homem começou a refletir sobre o texto que Richard Gens apresentou para ele. E dias depois, ele volta novamente ao hospital psiquiátrico e busca por Richard Gens. E Emmanuel afirma que queria aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Richard Gens, espantado, começa a falar da palavra de Deus para ele. E aquele homem que não falava por vários problemas psicológicos, além de voltar a falar, começa a pregar Jesus Cristo no corredor daquele hospital psiquiátrico. E toda aquela notícia chega então até o diretor do hospital, que imediatamente procura Richard Gens e diz para ele: olha, nós aceitamos que você seja cristão, apenas se você conservar o seu cristianismo
do portão do hospital para fora. Aqui dentro nós não aceitamos isso. E o diretor permitiu que Richard Gans se desculpasse e aquele ocorrido ia ser esquecido se ele decidisse não manifestar sua fé naquele ambiente. E deu a ele a possibilidade de pensar. Richard Gans diz que voltou para casa e estava diante de uma situação terrível. Ou eu mantenho o meu emprego e me afasto do que a Bíblia diz e não envolvo a minha fé nisso, ou eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. E para tomar essa decisão, Richard Gans então vai consultar a Bíblia e ele vai buscar uma passagem que tinha um contexto parecido com a situação que ele estava enfrentando. Então ele se depara com duas passagens em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 4:20 e Atos dos Apóstolos 5:29. E nessas passagens estava escrito: mais importante obedecer a Deus do que a homens. E outra passagem também ele descobriu: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Na manhã seguinte, ele diz que explicou tudo isso que estava nas passagens para o seu diretor. E o diretor interpretou de forma errada. Richard Gans diz que em nenhum momento decidiu renunciar à sua função, até porque ele percebeu que se tem um lugar que precisa de Jesus, era aquele hospital. Mas o seu diretor não afirmou, não concordou que ele continuasse executando aquilo. É interessante que ninguém perguntou a Richard Gans qual foi o método que ele usou para que aquele homem com problemas psíquicos, que não falava, voltasse a falar, mas estava preocupado com a manifestação da fé. Acontece que Richard Gans, para tomar uma decisão tão complexa, ele buscou respostas e direcionamento na palavra, tentando evidenciar nesta passagem um contexto que parecia com o dele, extraiu os princípios desse contexto e aplicou em sua vida. E assim o cristão deve sempre fazer. Mas se a Bíblia tem respostas para todas as questões da nossa vida, por que nós cristãos não baseamos as nossas escolhas e decisões na palavra de Deus? Porque nossa dependência de esperar por um direcionamento pessoal revela o nosso comodismo e falta de comprometimento no estudo da palavra de Deus. Existem decisões que nós temos um tempo maior para tomar, porém muitas vezes estaremos diante de decisões que temos que obter uma resposta rápida. Sendo assim, o cristão genuíno, ele precisa estar tão envolvido com o estudo da palavra de Deus, para que, diante de situações como essa, ele já saiba como agir, porque já sabe qual é a vontade de Deus revelada através da sua palavra. E diante das decisões que precisamos fazer diariamente, as boas intenções não nos são suficientes. Vejamos o exemplo de Davi. Davi era alguém que valorizava a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que o seu antecessor, Saul, não se importava com a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança estava na casa de Uzá e Aiô, que estavam familiarizados com a Arca. Mas nem todos que são familiarizados com a Arca têm autoridade para tocar na Arca. Nós não decidimos conforme aquilo que achamos ou que é politicamente correto, mas com o que a palavra diz. E segundo a palavra de Deus, não poderiam tocar na arca, a menos aqueles que foram consagrados e chamados para isso. Mas a sua boa vontade, seu bom desejo de trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, e na sua empolgação, Davi então convoca pessoas e traz a arca num carro de boi. E diz o texto bíblico que enquanto ele estava trazendo de volta a arca, o carro de boi tropeçou em uma pedra e a arca ameaçou cair. Nesse momento, Uzá, com a sua boa intenção também, estendeu a mão para tentar pegar a arca e foi fulminado imediatamente. Diante daquele ocorrido, Davi olhou para aquela situação e começou a se angustiar. Por quê? Porque ele tinha boas intenções, ele queria agradar a Deus. E muitos de nós, às vezes, somos assim. Fazemos coisas, tomamos decisões, achando, crendo veementemente que Deus está nesse negócio. Mas muitas vezes Deus não está aprovando essa escolha. E quando as coisas não acontecem como nós esperamos, vamos até Deus e perguntamos: por que o Senhor fez isso comigo? Mas o fato é que Deus não vai aprovar aquilo que ele não confirmou em sua palavra, mesmo que nós tenhamos boas intenções.
A forma correta de tomar decisões é consultar o que a Bíblia diz. E foi isso que Davi fez. E depois que ele consulta o que a palavra de Deus diz a respeito da arca, Davi tem o seu desejo afirmado e confirmado pelo Senhor. Então ele entra com muita alegria em Jerusalém, dançando, ao ponto de ser criticado por sua própria esposa. Mas é assim que se encontra e é assim que fica quando o servo de Deus consulta o que a palavra de Deus diz e toma a decisão e faz a escolha certa. Além das boas intenções, sentir paz em seu interior diante de tomadas de decisões não é a afirmação que o que estamos escolhendo é da vontade de Deus. Isso porque nós entendemos completamente errado a passagem que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E essa passagem diz o seguinte: a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Todo o contexto em que Paulo está escrevendo está relacionado à igreja, o corpo de Cristo. Logo, essa passagem não está trazendo uma perspectiva tão direta para uma paz pessoal, mas uma paz coletiva, uma paz na igreja e não em tomadas de decisões. Até porque se a paz realmente fosse um mecanismo para provar que aquilo que nós estamos decidindo é da vontade de Deus, seria contrário ao que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 19, que diz que o homem mau não sente paz e tranquilidade até que ele, de fato, execute a maldade. Ou seja, existem mentes cauterizadas que escolhem o mal, que faz o mal e ainda sente paz em seu interior. Por isso, a paz não é o julgamento, mas muitas vezes aquilo que a palavra de Deus diz para nós seguirmos nem sempre vai nos trazer paz naquele momento. Hebreus 12 diz que toda correção e toda instrução, no momento em que é apresentada, não traz alegria senão tristeza, mas depois produz frutos pacíficos nos exercitados por ela. Ou seja, a paz realmente pode vir depois de ter cumprido a vontade do Senhor. E a gente entende então que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, pois se manifesta de forma progressiva. A única maneira de que nós conhecermos essa vontade que é boa, agradável e perfeita é através do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus guia todo cristão para as tomadas de decisões corretas. Ela é apta para nos preparar para toda boa obra e é apta para direcionar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Mas então, como nós podemos agir ou tomar decisões diante de escolhas do dia a dia? Jay Adams, em seu livro Aconselhamento Cristão, apresenta um princípio que ele nomeia, o princípio da abstinência. E esse princípio da abstinência é pautado em Romanos capítulo 14, versículo 23, na passagem onde o apóstolo Paulo vai trazer um certo esclarecimento para os cristãos que tinham dúvida se o comer carne comprada no mercado e sacrificada aos ídolos era pecado ou não. Então o apóstolo Paulo diz que se há uma dúvida de que se eu comer vai ser pecado ou não, então se abstenha de comer para que o outro não venha tropeçar. Porque se nós vamos tomar decisões e fazer escolhas e temos a dúvida de que aquilo ali pode não ser do agrado de Deus, então a gente deve fugir e optar pela abstinência. E esse princípio da abstinência está pautado da seguinte questão: você não escolhe, nem fala, nem toma qualquer decisão que você acredita que pode te conduzir ao pecado. E isso deve ser aplicado em cada questão da vida. E no livro Aconselhamento Cristão, Jay Adams vai dar umas sugestões de exemplos de algumas decisões que precisamos tomar no dia a dia e como agir diante dessas decisões. Um exemplo aqui de decisões complexas que a gente pode ser pautado no que a Bíblia diz está relacionado ao casamento. Digamos que você é uma jovem e está diante de duas opções para casar. De um lado, alguém que tem uma vida próspera financeiramente e você sabe que ao casar com ele vai ter tudo do bom e do melhor e daquilo que você precisa. Porém, essa pessoa não é cristã e você é uma cristã genuína. Do outro lado, alguém, um rapaz que não tem toda a riqueza do mundo, mas é servo genuíno e cristão.
ele serve a Deus de todo o seu coração. Nesse sentido, segundo a palavra de Deus, a palavra já direciona qual a sua tomada de decisão, que não é no sentido pragmático, de ter tudo o que se quer, mas no sentido de julgo desigual, de não casar com pessoa que tem ou que não tem a mesma fé que você professa, ou que não tem o mesmo sentido que você defende. Nesse caso, é nítido a escolha. E quem te guiou nessa escolha? Você não precisou de direcionamento pessoal. Você não precisou de um profeta direcionando exclusivamente para isso. Inclusive, muitos profetas podem ser usados, mas muitos profetas também podem ser usados como enganos, para nos enganar em certas coisas que aparentemente nós queremos, que a nossa alma quer, mas a palavra de Deus não afirma. Nesse caso, a palavra está direcionando qual deve se escolher. Mas digamos que você é um jovem e você tem duas opções de moça para escolher para casar. E as duas são crentes, as duas são fiéis a Deus, as duas andam nos princípios da palavra, estão de acordo com o que a palavra diz. Nesse caso, você não precisa de um direcionamento pessoal para escolher, mas nesse caso, aí vai ser uma questão de preferência, qual você vai achar ou qual você vai decidir para se casar. A palavra de Deus tem todas as respostas. E nós não somos impedidos de buscar a Deus. É necessário nós consultarmos a Deus. Nós não somos impedidos de pedir para que Ele revele de uma forma clara para nós. Ele pode decidir a mostrar por visões, em sonhos e profetas. Até porque a primeira questão que nós temos que ter em mente é que devemos consultar a Deus. Porque tem gente que prefere consultar médicos, professores, advogados antes de qualquer coisa. Mas nós devemos consultar ao Senhor. Porque Ele é o primeiro que deseja suprir as nossas necessidades. Por isso que em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Salmos 18,30 diz que Ele é um escudo para nós nos refugiarmos nele. E Jeremias 33,3, um texto muito conhecido, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você deseja conhecer a vontade do Senhor, consulte ao Senhor, busque ao Senhor, mas tenha sempre em mente, valorize o estudo da palavra, busque conhecer a palavra, se envolva com a vontade de Deus. E aí, diante de certas circunstâncias difíceis, você vai ter o direcionamento necessário para tomar a decisão correta que vai abençoar a sua vida. Então, concluo esse vídeo destacando uma frase de Richard Dawkins em seu livro Assuma o Controle da Sua Vida. Quando a vida parece desgovernada e assumindo o controle sobre nós, a resposta não será encontrada em alguma revelação misteriosa, hétera e mística de uma experiência arquetípica, profunda ou inconsciente. A resposta é encontrada na verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. E essa sabedoria nos é dada quando nós valorizamos a palavra de Deus. Deus te abençoe. E se for da vontade de Deus, estaremos juntos mais uma vez na semana que vem.